Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070 desta quinta-feira. Estava todo mundo esperando o programa, pois é, nós estamos aqui e vamos trazer as principais informações para você. A gente começa com o destaque de Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Olá a todos. Como sempre, aquele prazer enorme estar aqui. E hoje eu vou retomar o assunto que nós temos falado já há alguns dias, que é o malfadado distritão. Nós sempre temos as reformas eleitorais, né, a cada 2 anos. Já foi recusado 2 vezes, nas quais foi apresentado, 2015 e 2017, mas ainda tem gente tentando colocar isso daí para valer e, por consequência, atrapalhar o povo paulista no seu desejo de renovação do Congresso. A deputada Renata Abreu, que é relatora dessa reforma eleitoral, levou ontem à votação na comissão as propostas, dentre elas esse distritão, porém, aqueles que são contra conseguiram fazer um papel muito bonito de não levar o distritão adiante, e essa é a notícia boa. A notícia ruim nesse sentido é que, infelizmente, eles também não conseguiram reprovar a proposta. A votação dela foi adiada. Então, é fundamental que a gente continue a pressão em cima dos deputados para que isso não passe. Porque distritão mais fundão significa zero renovação desse Congresso que a gente tanto critica. Muito bem, vamos lá então para o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, seja bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Fala, Eudes. Fala, Divaldo. Hoje a gente começa dando destaque que Prudente repete um boletim sem mortes pela 2ª vez, boa notícia. Centro de Especialidades passa a atender pacientes com síndrome de Down, outra boa notícia. E projeto da CEMOB prevê conversões novas e rotatórias de semáforos na Juscelino Kubitschek, a fim de fluir melhor aquele trânsito ali. Afinal de contas, a prefeitura vai colocar o dedinho naquela ferida ali, que há muito tempo isso precisa ser feito. Parabéns então ao Edson, secretário, que agora já está finalizando um projeto para que isso seja remodelado. E a grande bomba de ontem, né? Vamos ver as piruetas que vão dar aqui para querer explicar que o presidente fez fake news ao dizer que as urnas são violáveis. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura a divulgação de informações falsas, o chamado inquérito das fake news. A decisão de Alexandre de Moraes atende ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE na sessão de segunda-feira. Bom, vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Olha, o bicho está pegando para o lado do presidente também, hein? O presidente, o bicho está pegando muito por conta, no meu entendimento, da forma de agir dele. Também é evidente que nós temos gente que gosta de briga e ele cutucando vai ter briga seguramente, né? Aquela questão que a gente sempre diz que é necessário, sim, confrontar aquilo que está errado, mas sempre no campo das ideias e não no campo das pessoas, porque senão a coisa complica muito. Todos nós que entendemos que queremos um país melhor, entendemos que esse inquérito que foi aberto pelo STF é um inquérito que é inconstitucional. Juiz não abre inquérito, a polícia abre inquérito, a PGR abre inquérito. Portanto, é um absurdo o judiciário abrir esse inquérito para investigar. Ele ser o juiz, ser o promotor, ser todo mundo, né? O sistema, a nossa Constituição, ela prevê a divisão das funções justamente para não haver a tendência nem para um lado nem para outro. Então, esse é o primeiro ponto, né? Esse inquérito que a gente renova o entendimento de que ele não é um inquérito que seja constitucional. A segunda questão nisso daí
ela não diz respeito à legalidade do processo em si, mas ela diz respeito à coerência sobre a inserção do presidente nessa investigação. Afinal, é notório que ele disse ter provas de fraudes nas eleições, atacou diversas vezes as urnas eletrônicas, mas não apresentou essas provas. E depois de mais de um ano, ele disse não tem provas. Então, ele não deveria ter dito que tem provas. Querer uma conferência do voto, todos nós queremos. Talvez uns queiram mais cedo do que outros, entendo que isso é mais importante do que outros, mas todos querem mais segurança no voto. O que não se pode fazer é utilizar de mentira para justificar o seu ponto de vista. Então, se por um lado este inquérito, no meu entendimento, ele é inconstitucional, por outro lado, realmente faz sentido inserir o presidente nele, porque é notório que ele participou da disseminação de notícias falsas, tendo reconhecido ele próprio que fez isso, dito que tinha provas a respeito de fraudes nas eleições e depois dizendo que não tinha. Ok, vamos lá. Comentando esse assunto, a inclusão do Bolsonaro aí na investigação das fake news, Adolfo Padilha, é com você. Olha, o que Moraes faz, o que Barroso faz, eu acho que cada vez mais está ficando mais claro que é posicionamento político. Eles estão acusando agora o presidente de falar fake news sobre as urnas. E ontem, sobre o inquérito da Polícia Federal? Quais são as piruletas que vão dar aqui do meu lado? Porque depois do absurdo que a gente teve que ouvir, que a CPI produz alguma coisa boa, em nome de Renan Calheiros, para quem criticava o Roberto Jefferson, que foi condenado e preso, faz discurso agora de que a CPI produz coisa boa, que graças à CPI nós estamos sabendo do contrato. Que contrato? Aquele que não foi feita a compra? Aquele que não foi assinado? Aquele que não se gastou um centavo? Então vocês percebem como que essa oposição sistêmica e tola, porque ela chega a ser tosca, inclusive, contra o governo Bolsonaro, apela. Essa do Moraes agora, de querer incluir o presidente Bolsonaro por fake news, porque ele denuncia que as urnas têm que ser auditáveis, sai nas ruas, conversa com a maioria das pessoas, vê o que a maioria pensa, sai dessa bolinha que alguns ficam, de uma posição sistêmica e tosca, eu repito, contra o governo. Parece que torcendo contra, muda de opinião toda semana, né? Desfaz o que falava antes e assim por diante. A oposição se perde totalmente. Aquela mesma oposição que chama de bolsomínios os que apoiam o governo Bolsonaro ou de bolsopetista, são piores do que os petistas na oposição. São piores do que eles, porque eles inventam uma narrativa, eles alimentam uma narrativa e eles mudam de opinião e eles nem percebem. Então o ministro Moraes está seguindo a porteira que o Barroso acha que abriu. E a corda está esticando. E a corda está chegando no seu limite. Desafio e que eles tenham a coragem de depor um presidente do poder, né? Tirá-lo do poder com a aprovação popular que ele tem. Vamos ver se isso acontece. E essa aprovação popular, a tendência é aumentar. Porque você que é contra o Bolsonaro, você é a favor de quem? Fica essa pergunta no ar. Se você está vendo todas as oposições do Bolsonaro se unir contra ele, junto com PT e PSOL, é desse lado que você vai ficar? Porque ele é grosso? Porque ele é mal educado? Tem a dó, né? Vamos ver as piruletas de hoje, como é que vai ser, para explicar tantas coisas toscas. E olha só, ao tomar posse o novo ministro-chefe da Casa Civil, na quarta-feira, o senador Ciro Nogueira defendeu o equilíbrio entre os poderes e prometeu ajudar o presidente Jair Bolsonaro a superar as dificuldades em meio à pandemia da Covid-19. E disse que mudar de opinião é saudável. Divaldo Ceresini, esse novo ministro, o senador Ciro Nogueira, mudou de opinião mesmo, hein? Olha, as palavras do Ciro Nogueira, elas são muito bonitas. Assim como tantos outros políticos que a gente vê por aí, também tem palavras lindas, né, meus caros ouvintes? O problema é ter as atitudes coerentes
com essas falas bonitas, né? Depois eles vão mudando as atitudes e dizendo que tem o direito de mudar de opinião. É evidente que a gente tem o direito e o dever de mudar de opinião quando reconhecidamente estamos errados, né? Agora, o que eu não me convenço de forma alguma é que esse senhor realmente tem alguma opinião, né? Porque ele é uma metamorfose ambulante. Até a última campanha, ele defendeu ferrenhamente o PT. E eu volto a dizer aqui, na última campanha eleitoral, ele, na condição de presidente do partido dele, costurou uma aliança com o Geraldo Alckmin do PSDB, que colocou a ex-senadora Ana Amélia como vice, candidata a vice do Geraldo Alckmin. Semanas depois, ele começa a fazer campanha para o Haddad, tendo criticado ferrenhamente o presidente Bolsonaro. E agora, ele mudou de opinião de novo, em tão curto espaço de tempo. Isso é no mínimo estranho, né? Isso é no mínimo estranho. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha, como é que você vê aí a mudança de opinião do novo ministro-chefe da Casa Civil? Será que ele vai poder ajudar o Bolsonaro mesmo a superar as dificuldades? Eu acho engraçado, né? Ouvir algumas coisas aqui é engraçado. Mudar de opinião talvez seja a mesma coisa do que duplo padrão, né? Não sei, porque do jeito que as coisas estão, porque veja bem, eu já disse aqui, eu vejo pessoa acusando o Roberto Jefferson hoje, um cara que foi condenado, pagou a pena, admitiu que errou e elogia Renan Calheiros e Aziz dizendo que a CPI produz coisa boa. É um duplo padrão? Eu estou enganado? O que é isso? Falta de argumentação para criticar aquilo que não gosta, por simplesmente não gostar. Então eu não consigo entender. Sou criticado aqui porque eu tenho posicionamento. Sou criticado aqui porque eu me posiciono e falo aquilo que eu acho, que eu acredito, né? Não sou vítima do berrante virtual. Isso é bem claro aqui, né? As coisas que falei durante a pandemia, no momento mais grave, continuo afirmando as mesmas, não mudei de ideia. Continuo afirmando que diante de tantas dúvidas não poderíamos tirar as esperanças. Seja o tratamento preventivo, agora com a vacina, mesmo gente tomando 2 doses tendo problema, não podemos perder a esperança na vacina, né? Eu não mudei minha opinião, mas tem gente aqui que dá piruleta, cambalhota, faz tudo o que tiver que fazer, como se mudar de opinião fosse um crime. Ah, eu gosto da aproximação do Ciro Nogueira ao presidente Bolsonaro? Não, não gosto, mas é o que nós temos lá. Você mesmo e outros cobravam dele governabilidade, lembra disso? Eu lembro dos posts na internet, que não tinha habilidade para governar, que Brasília tinha que saber fazer o jogo, agora ele é criticado porque ele faz o jogo. Então é difícil agradar aqueles que procuram pelo em ovo, é difícil agradar aqueles que só sabem falar do contra, não sabem falar nada a favor, é difícil agradar aqueles que não conseguem enxergar que entre trancos e barrancos o Brasil está passando pela pandemia de uma forma quase que exemplar, no sentido da economia, no sentido da estabilidade de emprego. Então é difícil a gente argumentar contra isso. E eu não consigo dar essas piruletas, meu amigo Eudes. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas na TV Brasileira e também aqui na Prudente News 1070. É rapidinho, a gente já volta. Ok, já estamos de volta aqui com o nosso Entre Linhas na Prudente News e na TV Brasileira. E olha, a Petrobras informou na quarta-feira que registrou um lucro de 42 bilhões de reais no segundo trimestre. No mesmo período do ano passado, a estatal teve um prejuízo de 2,7 bilhões de reais. No primeiro trimestre, a petroleira reportou ganhos de 1,167 bilhão. E o resultado da Petrobras veio melhor do que esperado. A estimativa dos analistas feitas pela Refinitiv previa um lucro de 30,7 bilhões de reais, o que ajuda a explicar o desempenho da estatal. Esse desempenho é maravilhoso mesmo, viu, Divaldo? Mas na bomba o combustível tá ruim para a gente. O desempenho do nosso carro não tá muito legal não, hein? Pois é. Esse é mais um dos efeitos, né, que a gente tem de empresa estatal no mercado. Vamos aqui, antes da passação de pano, né, nós vamos aqui deixar algumas coisas claras.
Essa comparação feita com o ano passado, a gente tem que lembrar que esse mesmo período do ano passado foi quando os combustíveis caíram de maneira vertiginosa, porque lá no final de março, com o início da pandemia, começou-se as quarentenas, né, e houve, por consequência disso, uma queda muito grande no consumo de combustíveis. Depois disso daí, o consumo de combustíveis voltou a aumentar e o dólar disparou de maneira assustadora, o que fez com que o preço dos combustíveis, que são commodities, também acabassem, aliado ao consumo, né, ao aumento do consumo, disparassem e hoje esfolassem o nosso bolso da maneira que esfolam. Muito por consequência também da falta de concorrência que tem nesse setor. Então, nada mais natural do que empresas que atuam com combustíveis terem os seus lucros estratosféricos. Isso, volto a dizer, todos nós sabemos o motivo. É por conta do esfolamento do nosso bolso. Lá na bomba de gasolina, e todo mundo vive isso, até mesmo quem tem moto econômica. Muito bem, vamos lá comentando esse assunto. Adolfo Padilha, como é que você vê essa situação, hein, Adolfo? O que dizer agora? São estatais que davam prejuízos de bilhões e hoje dão lucros de bilhões. Em 2 anos. Gente, em 2 anos. A Petrobras, que foi o cofre da corrupção do PT, o cofre da corrupção do establishment, do esquema, porque para mim tem muito mais gente envolvida nisso. O PT ele teve uma cobertura para fazer tudo o que ele fez. É que quando ficou tão evidente, não teve como segurar. E não foi a CPI não, viu? Como disseram aqui, lá do passado, era a Polícia Federal mesmo. A Polícia Federal trabalhou tão bem que não tinha como não ter CPI, não tinha como a Câmara dos Deputados não se posicionar. Então não tem nada a ver com CPI, que também começou, que nem essa, que nem tentaram aqui fazer uma junção, repito, tosca. Então, o que acontece? O governo que tenta levar a proposta pública de forma séria só pode acabar nisso. As estatais começam a dar resultados. Isso não significa que as estatais não devem ser privatizadas, não vamos misturar as coisas. Às vezes, uma empresa estatal, para continuar competitiva no mercado tão agressivo que nós temos hoje, precisa de investimentos, e bilhões de investimentos. Sendo assim, não cabe ao Estado fazer isso. Por isso que tem que privatizar. Eu sou a favor, inclusive, da privatização da Petrobras. Os Estados Unidos, que é uma das maiores potências do mundo, tem 30 petroleiras, 40 petroleiras, né? Por que aqui não pode ter? Por que aqui ficamos na mão de uma só? Porque essa discussão de ter o poder energético na mão, já não existe mais isso. Então, a estatal dá resultado porque o trabalho é feito de forma séria. Só não dá resultado melhor porque a torcidinha do contra continua insistindo em apoiar as narrativas que inventam, acrescentam e espalham como fake news. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, depois das acusações do governador de São Paulo, João Dória, de que o Estado teria recebido 50% a menos das doses da vacina da Pfizer contra a Covid, previstas para serem entregues ontem, o Ministério da Saúde convocou uma entrevista coletiva na quarta-feira e garantiu que não há prejuízo para nenhuma unidade da federação na distribuição dos imunizantes. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Eu acho que é todo o direito do governador de querer cobrar igualdade, mas não acredito que isso aconteça. Nós temos aí, se você for pegar um histórico de confrontos, um histórico de historinhas que foram criadas para colocar o governo federal numa situação menor, não dá para acreditar de que o governo do estado de São Paulo esteja sendo desprezado ou tratado diferente na distribuição das vacinas. Não dá como a gente, um estado forte como o estado de São Paulo, um estado que tem representação como tem o estado de São Paulo. Essa política pequena, por mais que queiram colocar no governo federal, ela não funciona. Haja vista, um grande exemplo disso, que as obras que o governo federal termina são obras de outros que não terminaram. Então não iria aqui se pegar num plano pequeno de boicotar o estado de São Paulo, mesmo porque a população não tem nada a ver com a briga política. Eu acho que é mais uma historinha de Saci Pererê ou da Cuca que estão tentando colar no governo federal. Acho que a explicação do secretário do Ministério da Saúde ela é bem clara. Fala bem como funciona essa distribuição de vacina. O plano nacional
ele vem funcionando bem. Por desespero de alguns, até setembro todos estarão vacinados, como diz o ministro Queiroga na última visita aqui em Presidente Prudente. E daí, né? Como é que vai ficar aquela história do atraso, que não quis comprar a vacina? Vamos aguardar. Será mais uma máscara que aos poucos está sendo tiradinha da cara e deixando as pessoas com cara de tacho no rádio e na televisão. Ok, Adolfo, vamos lá, Divaldo Ceresini. O estado de São Paulo recebeu menos doses mesmo do que deveria ter recebido? O governador está certo? Ou o Ministério da Saúde fez da forma correta? Vai faltar pano, né? Olha, a justificativa apresentada para o envio dessas doses a menos, né, para o estado de São Paulo, é que o estado de São Paulo havia negociado diretamente com o fabricante da Coronavac as doses para ampliar o seu programa de imunização, para acelerar o programa de imunização. Então, em razão disso, o governo federal enviaria menos doses para o estado de São Paulo, gerando um equilíbrio com outros estados. O pano de fundo dessa história, todos nós sabemos qual é o processo eleitoral. Assim como lá atrás a Coronavac foi adquirida pelo governo federal para que o governador Dória, que caminhou, que construiu essa solução pela vacina, não fosse o primeiro a botar a vacina no braço de alguém, agora, nessa altura do campeonato, que a vacinação já se encaminha para o final, há também a preocupação de que o estado de São Paulo não seja o primeiro a concluir a vacinação. Por outro lado, o governador Dória, com o seu intento de concorrer à presidência da República e tendo como único trunfo o acerto de ter caminhado para a solução pela vacina, ele quer ser o primeiro estado a acabar a vacinação. Por isso que foi atrás das vacinas com a Sinovac, importadas direto lá da China e pagas com o dinheiro do estado de São Paulo. Então, meus caros, o que está no pano de fundo dessa história toda é a campanha presidencial. De um lado, não querendo que o outro se sobressaia, terminando primeiro a vacinação. Muito bem, é isso aí. Eu quero agradecer o Divaldo Ceresini e também a Adolfo Padilha. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala amanhã. Valeu!